Amados, eu quero falar. Primeiro, eu quero dar ênfase numa coisa. Se existe algo poderoso, é a palavra de Deus. Se existe algo grandioso, é a palavra do Senhor. E nós não podemos tratar algo tão precioso, tão maravilhoso, com uma indiferença, como tratar como um livro qualquer. É um livro diferenciado. É um livro de inspiração divina. Um livro que o Espírito Santo usou os homens para escrever em favor dos próprios homens, de orientar os homens, de direcionar a vida dos homens a tal ponto que os homens venham encontrar naquilo que Deus oferece na palavra dele, que ele se oferece a si mesmo na palavra dele. Vem encontrar paz, segurança, tranquilidade e, acima de tudo, vem encontrar aquilo que só nele nós teremos, que é a salvação em Cristo Jesus. Diz o apóstolo São Paulo que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Disse o apóstolo São Paulo, ungido pelo Espírito Santo, que em Cristo habitou toda a plenitude divina. O próprio Deus se humanizou, o próprio Deus se fez homem, o próprio Deus. E ele veio aqui, e eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, onde diz o porquê dele ter vindo aqui nesse mundo. Qual foi o motivo, qual foi a razão e porquê dele ter vindo aqui. E eu quero que você esteja incluído nesse versículo que eu vou ler. Esse versículo que eu vou ler foi escrito por Lucas. Lucas, ele era um médico, amicíssimo do apóstolo São Paulo, e ele também tem um outro amigo que nós não sabemos quem é essa pessoa, porque só ele menciona essa pessoa. Menciona tanto no Evangelho de Lucas e menciona também no livro de Atos dos Apóstolos. E ao mencionar esse nome, ele direciona tanto o Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos a essa pessoa. E ele chama de Teófilo, excelentíssimo Teófilo, né? E Lucas, irmão, como um médico, você sabe que existem muitas profissões e existem várias profissões. Se você errar alguma coisa, aquilo não vai afetar em nada, Mas existem algumas outras profissões, se a pessoa falhar, errar, isso pode comprometer a vida, que é o caso dos médicos, né? Se o médico falhar em alguma coisa, isso compromete a vida dele, a profissão dele, o nome dele, né? E eu não sei se talvez você já tenha tido algum erro médico na família. Existe algum erro que é possível de ser consertado também, né? Mas existem alguns erros que não tem como consertar. Não tem como. Logicamente, a gente conhece muitas pessoas, né, que infelizmente tiveram uma falha, e falhar é humano, mas é uma falha quase inconcebível, né? Porque afeta vida, afeta a família, né? Às vezes leva a pessoa até um óbito, né? Ou então leva a pessoa a ficar com sequela permanentemente. Então Lucas, ele era um médico, e o médico, ele tem que ser minucioso, né? A própria profissão dele o ensina a ser assim, detalhista, minucioso. E Lucas, ele foi assim ao escrever tanto o evangelho que leva o nome dele, quanto o Atos dos Apóstolos. O evangelho que leva o nome dele, ele procurou buscar de fontes fidedignas, porque ele não viveu no tempo de Cristo, mas ele buscou de pessoas que viveram junto com Cristo detalhes de determinadas situações, de coisas que ocorreu, e ele então começou a escrevê-las. Em Atos dos Apóstolos, ele como amigo do apóstolo São Paulo, e a conversão do apóstolo São Paulo deu-se ali no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas
nós não sabemos, né, se existem outros livros que possam informar isso, mas o único livro fidedigno mesmo, o único livro que você pode confiar que não tem falha, não tem erro, é a Bíblia Sagrada. Então, ali está mostrando para nós, está nos ensinando que Paulo se converteu no capítulo 9, e que logo em seguida Lucas era amigo dele, participava junto com ele, né? E Lucas escreveu tudo o que estava acontecendo com a igreja, porque Atos dos Apóstolos, como alguém já sugeriu, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é a plantação e o início da igreja em Jerusalém, e também dentro de Atos dos Apóstolos está ali a dispersão que ocorreu, que aconteceu, em que levou vários discípulos a outros locais, perto ou distantes, onde eles começaram a transmitir o Evangelho. E veja que coisa magnífica, o Evangelho chegou aqui até nós, o Evangelho chegou em muitos países. É bem verdade que existem alguns países que não permite a entrada de Bíblia, que não permite de forma alguma que se fale de Deus, que não permite, você pode duvidar, irmão, mas existe hoje países, né, que agem dessa forma e que têm duras penas para quem desobedecer essas leis. Mas Lucas, meus irmãos, então ele escreveu muito detalhadamente. E há um episódio que somente ele escreveu. Mateus, que foi discípulo do Senhor, que foi um dos apóstolos, né? Mateus Levi, ele não escreveu sobre isso. Marcos, que foi sobrinho de Barnabé, né? Também não escreveu sobre isso. João, que foi também um dos apóstolos, João, que foi chamado o apóstolo do amor, né? Ele também não escreveu sobre isso, somente Lucas escreveu. E Lucas escreveu no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 10, ele escreveu, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, ele escreveu a respeito de um acontecimento que se deu numa cidade chamada Jericó. Lembrando que essa cidade chamada Jericó, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e que eles estavam sendo conduzidos por Moisés a entrar na terra prometida, e que Moisés não pôde adentrar nessa terra, porque ele morreu. Então Deus levantou um outro líder, Josué. Olha como é que é importante, irmãos, um líder. Veja como é importante. Às vezes eu fico, como dizia o português, às vezes eu fico a notar, né? Às vezes eu fico a notar, quando Pedro está cantando aqui, ou a irmã está cantando, enquanto eles estão liderando na voz, todo mundo canta assim com fervor. Mas quando param os instrumentos, e quando eles param também, eu percebo que os irmãos estão esperando uma voz de líder para acompanhar essa voz. Os irmãos diminuem o tom, né? Por quê? Porque nós precisamos sempre de uma pessoa, de um líder. E Deus é o nosso líder, logicamente. Mas aqui na igreja, Deus é o nosso líder, mas nós temos líderes de louvor, pessoas que estão aqui na frente, que estão cantando, estão dirigindo o louvor, estão direcionando o louvor. E não é hoje que eu tenho notado isso, tenho notado sempre isso aí, né? Quando a pessoa está tocando, e todo mundo está cantando, ele está tocando, cantando, todo mundo acompanhando, de repente, quando para-se de tocar e para-se a voz para os irmãos continuarem, os irmãos já não cantam com aquele desprendimento quando acompanham o líder. Não cantam, diminui o tom. Mas quando ele retoma novamente, os irmãos... Você já percebeu isso? Assim. Então, Deus levantou um líder no lugar de Moisés, que foi Josué, que quer dizer Deus é a minha salvação. Josué quer dizer Deus é minha salvação. Então, irmãos, Josué, ele
estava levando o povo para a terra prometida, mas tinha uma cidade à volta, que era uma cidade chamada Jericó. Jericó, que estava bem no caminho, impedindo que o povo de Israel alcançasse o local que Deus lhes havia prometido. Sabe? Um obstáculo terrível, um obstáculo enorme, 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 enorme. Intransponível através de forças humanas, intransponível, né? Mas o Senhor Deus agiu de maneira esplendorosa, grandiosa, e eu tenho que dar toda a honra e toda a glória a Deus, porque se não fosse o Senhor, eles estariam estagnados ali, parados, eles não tinham condições de guerrear e nem de derrubar as muralhas de Jericó. A Bíblia é muito clara quando diz que o que o Senhor mandou fazer, vocês gritam que a muralha vai cair, né? Irmão, eu sei que existem aqueles cantores, né, que tem aquela voz tão forte que quebra até vidro, né? Mas eu não vi nenhuma voz derrubar nenhuma parede. Não vi, nunca vi, né? Então, os homens fizeram o que Deus mandou, na obediência deles, Deus então agiu, porque Deus se comprometeu em palavras com aquele líder. Então, caiu por terra. Então, Josué amaldiçoou aquela cidade, a cidade de Jericó, porque ela se colocou, né? E que maldito seria a pessoa que a reconstituísse novamente, né? Ou reconstruísse novamente, né? Mas ela foi reconstruída depois de muito tempo, e a pessoa que a reconstruiu morreu, porque era uma palavra que Josué havia dito. Mas Jericó, ela foi se formando novamente. E esse acontecimento que eu quero contar para vocês se deu nessa cidade. Quando nós nos aproximamos de Deus, sabe, irmão? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós proporcionamos a Deus quero que você entenda, nós proporcionamos a Deus, proporcionamos uma abertura para Deus fazer um milagre na nossa vida. E esse milagre pode acontecer numa cidade que foi amaldiçoada, como Jericó, como pode acontecer em Betânia, né? Onde o Senhor tem os seus 3 amigos, onde o Senhor ressuscitou a Lázaro, que fazia 4 dias estava morto. O local, o local, ele não proíbe a manifestação do poder de Deus, não proíbe. Haja visto que nós já assistimos às vezes muitos campos de futebol, aonde usa-se os estádios para show, para futebol, para outros eventos, mas usa-se também para eventos evangelísticos, e que muitas vezes nesses eventos evangelísticos, não é porque é usado para campo de futebol, para show, que vai impedir a operação de Deus ali. Quando Deus é chamado, quando Deus é invocado, quando alguém intercede ao Senhor, ele pode estar aonde for, né? Onde for, ele pode estar numa casa de prostituição. Se ele lá clamar pelo nome do Senhor, se ele lá chamar pelo nome do Senhor, se ele lá invocar o nome do Senhor, o Senhor não deixará de responder. Então, nos campos de futebol, muitas vezes, a gente vê muita gente aceitando Jesus, pessoas sendo curadas em campanhas evangelísticas, né? Então, na cidade de Jericó, depois que foi reconstruída, o Senhor Jesus Cristo passou naquela cidade, né? E somente Lucas escreveu o que eu vou ler para você aqui agora. Capítulo 19, versículo de número 10. E depois a gente vai discorrer um pouco sobre os versículos aí a seguir. Está escrito no capítulo 19, versículo de número 10. Pois o filho do homem, quem que é filho do homem? Quem que não era homem se fez homem? Quem que não era homem se fez homem?
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, porque em Cristo habitou toda a plenitude da divindade. Quem não era homem e se fez homem? Jesus. Jesus. Ele é o Deus eterno que se encarnou. Por isso ele é chamado Filho do Homem, porque ele veio se identificar com os homens. Identificou-se comigo, com você. Dor que você sente, ele também sentiu. Aborrecimento que você sente, ele também sentiu. Chateação que você sente, ele também sentiu. Você foi traído, ele também o foi. Você foi pregado numa cruz? Não, mas ele foi. Você recebeu uma coroa de espinho na cabeça? Não, mas ele recebeu. Você porventura, nós porventura, deixa eu me incluir aqui, que senão fica chato demais. Nós porventura recebemos chibatadas nas nossas costas? Nós porventura tivemos as nossas costas dilaceradas, porque com chicote de couro e com bolinhas de chumbo na ponta, dilaceraram as costas? Nós recebemos? Não, mas ele sim. Ele sim. Então, o Filho do Homem, está escrito aqui, porque o Filho do Homem, pois o Filho do Homem, ele veio, ele não era daqui, ele veio, e ele veio fazer o quê? O que ele veio fazer? Ele mesmo fala aqui, veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele mesmo disse certa ocasião, escuta aqui, eu não vim chamar nenhum santo para minha presença não. Nenhum santo. Porque quem é santo não precisa de salvação. Eu não vim chamar nenhum justo, porque quem é justo não precisa ser justificado, já é justo em si. Mas a Bíblia fala assim, não existe nenhum justo sequer. Se não existe nenhum justo sequer, e somente aquele que é considerado justo é justificado em Cristo Jesus, é considerado justo por ser justificado em Cristo Jesus. Por exemplo, eu tenho uma enorme dívida com o nosso irmão ali, mas enorme dívida. Você está até me chamando de devedor porque eu não consigo te pagar? Não porque eu não quero te pagar, mas porque eu não tenho condições de pagar. Não tenho. Ainda que eu viva todos os anos da minha vida, morra, ainda que porventura pudesse acontecer uma reencarnação, e eu vivesse e reencarnasse, eu não conseguiria pagar a dívida que eu tenho contigo. Aí então, vem o João Vitor. João Vitor? João Vitor vem aqui sem eu lhe pedir nada. Nada. Ele viu a minha miserabilidade. Ele viu a humilhação que eu estava passando, porque eu não conseguia pagar a minha dívida. Ele vem aqui Aí ele vem aqui, irmão, ele vem aqui e fala assim, eu vou pagar sua dívida. Vai lá e paga. Eu não pedi para ele, mas ele percebeu que eu não podia. Eu poderia dizer assim, não precisa pagar coisa nenhuma, não pague nada não. Mas teria uma pena para mim se eu não conseguisse pagar. Então ele vem, ele paga e me livra dessa pena. Ele me livra disso. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, irmão.
Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. Ele se fez homem para poder pagar a minha dívida e pagar a sua dívida. E a Bíblia fala assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu para pagar o que eu devia. Agora eu posso fazer duas coisas quando eu ouvir isso. Uma é, bobagem, deixar para lá. Consequentemente, a dívida impagável que eu tenho com ele vai permanecer sobre mim. E no final eu vou ter que passar por um juízo e ele vai me cobrar. Ou então, aquilo que me é oferecido, eu recebo gratuitamente, eu me alegro. Então, a pena que estava pela minha dívida já não tem mais, porque ele pagou a minha dívida. Ele pagou a minha dívida. Ele saldou a minha dívida. E ele me ofereceu algo com a minha dívida sendo paga. Me ofereceu a vida eterna. Olha o prejuízo que a pessoa tem quando ele não aceita a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Olha o prejuízo. Ele se perde eternamente, porque Jesus oferece o pagamento da sua dívida. Jesus oferece o pagamento da minha dívida. E eu não posso falar para o meu filho assim: filho, eu vou aceitar que ele pague a sua dívida. Não, o meu filho tem que aceitar isso. Eu tenho, porque todos pecaram, todos têm uma dívida. Só Jesus, ele derramou o sangue dele, uma moeda preciosíssima para pagar a minha dívida, a sua dívida. Está escrito na palavra de Deus: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispos, ou apacentadores, ou cuidadores, ou pastores, para apacentardes a igreja do Deus vivo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então Jesus, irmão, nos comprou com o próprio sangue dele. Então ele veio buscar e salvar. Ele veio buscar e salvar. E você sabe, irmão, que muitas pessoas gostam de meter rótulo nos outros. E às vezes essa pessoa que recebeu um rótulo, esse rótulo foi por alguma coisa que ele cometeu. Ou ele recebe então assim uma identificação, né? A mesma identificação que Caim recebeu quando matou o irmão Abel. Alguma coisa o identificava. Eu me lembro que aqui na igreja, nós tínhamos várias irmãs Cida aqui na igreja, Aparecida, várias irmãs. E nós, para identificar uma da outra, nós dizíamos assim: uma morava ali perto da perimetral, tinha um semáforo ali, né? Então tinha uma irmã chamada Aparecida a gente fala Aparecida do Farol, para distingui-la da irmã Aparecida Loira. Então quando dizia Aparecida Loira, né, para distinguir uma da outra. Agora existem outras coisas, irmãos. Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário, pendurado, né? Tinha dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Os dois eram ladrões, os dois. Não havia distinção entre eles, os dois eram ladrões. E eles haviam recebido esta pena porque eles fizeram alguma coisa que eles estavam pagando através da morte por crucificação. Eles sabiam, antes de cometer tal coisa, que se eles cometessem e fossem pegos, essa seria a pena. Essa seria a pena. Então, os dois estavam pendurados. Nosso Senhor também, sem dever nada para ninguém, ele também estava pendurado, porque ele morreu para pagar a minha dívida, para pagar os meus pecados. Então, o que estava à direita olhou para o Senhor, né? E conversou, teve um diálogo com o Senhor. Que estava à esquerda, estava revoltadíssimo. Ele não estava se conformando com a situação e a justiça que foi feita com ele. Porque ele sabia, se ele roubasse ia ser crucificado. E ele o foi.
E ele estava revoltado. Ele disse para o Senhor que se tu és realmente o Filho de Deus, desça daí, tira nós daqui também. Foi isso que ele disse para o Senhor. O outro, ele estava ciente de que aquilo que ele estava pagando por causa do erro que ele havia cometido. Então ele falou: você falou para o da esquerda, mas você não tem medo? Nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos, mas esse aqui não fez nada para merecer isso. E ele falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo. Foi o que o Senhor respondeu. Mas do lado esquerdo o Senhor não falou nada para ele. Nada, nada. Não disse que ele ia para o inferno, não disse que ele ia para lugar nenhum. Ele ia colher aquilo a que ele se submeteu. Ele rejeitou o Senhor por ele estar pagando da mesma forma, muito embora o Senhor estava pagando inocentemente. Então, coloca-se o rótulo, ainda hoje a gente fala assim, né? O bom ladrão. Bom ladrão, como se existisse bom ladrão. Né? Bom ladrão, né? Como, o ladrão dos lados que. Então, o rótulo está lá ainda, o ladrão. O ladrão. Né? E assim também, irmão, sucede com muitas pessoas. Nós sabemos que Jesus não veio chamar nenhum justo. Você pode muito bem viver e ter tido uma vida dentro de uma moral, dentro de uma ética. Mas isso não te dá direito à salvação. Não te dá direito à salvação. Você pode nunca ter roubado, você pode nunca ter feito absolutamente nada. Mas isso também não lhe isenta de ser um pecador, porque todos pecaram. Todos. E todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos necessitam da glória de Deus para viver dentro da glória planejada por Deus para o ser humano, para o homem. Então, a pessoa se converte. Um exemplo. Uma hipótese aqui. Me permite usar aqui o nome a missionária aqui na frente aqui. Né? A missionária está na igreja. Ela sempre teve uma vida assim, dentro de um contexto, se preservando e tal. Mas se converteu, tudo bem. Mas, olha a diferença. Suponhamos que esteja aqui entre nós uma pessoa que foi um baita de um... Sabe? Um cara que aprontou. Né? Um cara que aprontou. E ele fosse marcado com um apelido que ligasse ele àquilo que ele fez. Por exemplo, uma hipótese, Guilherme de Pádua, o assassino da Daniela Pérez. Ele se converteu. Quando ele se converteu, a Bíblia fala que o pecado que ele cometeu contra Deus e o pecado que ele cometeu contra a pessoa, ele pagou na justiça o que ele cometeu. Nada mais certo, nada mais correto. Pagou na justiça o que ele cometeu contra a sociedade. Pagou. Mas além disso, ele havia feito uma brutalidade diante de Deus pelo aquilo que ele cometeu. Mas quando ele recebe a Cristo como Salvador, a Bíblia fala que o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Da mesma forma que Paulo, que foi um assassino, depois veio a ser o apóstolo, mas antes disso, ele permitiu que Estevão morresse, ele deu autoridade, ele deu a melhor autorização para que Estevão morresse. Ele também foi um mandante do assassinato. Mas como é que nós lembramos dele hoje? Como o apóstolo São Paulo. Porque ele sobressaiu, Deus o escolheu, e Deus disse para ele: ó, que ficou para trás, acabou. Então Deus não traz e não fica costumeiramente ou cotidianamente acusando as pessoas: você fez isso. Uma vez que você pediu perdão ao Senhor, a Bíblia fala que Ele pega os nossos pecados, lança no fundo do mar e jamais se lembra deles. Por quê?
porque a pessoa nasceu de novo, e quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, passado, acabou. Eu não quero mais viver o passado, mas muitas pessoas ainda continuam rotulando isso, continuam rotulando aquilo, porque é o rótulo que foi colocado por algo que aconteceu no passado. Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? O que ela era? O que ela era? Prostituta. Era uma prostituta. Então, até hoje ainda tem muitas pessoas que dizem de Maria Madalena. Quantos demônios ela tinha? 7 demônios. Até hoje ainda, né? A gente às vezes se esquece que ela, em Cristo Jesus, se tornou uma nova criatura, se tornou uma propagadora do Evangelho, uma anunciadora do Evangelho. Mas sempre quando nós vamos falar dela, trazemos à memória aquilo que ela foi, trazemos à memória aquilo que ela fez. E quando uma pessoa se converte no nosso meio, o outro que se acha assim mais justo do que ela, fala, onde já se viu lá? O cara fez o que fez isso, fez aquilo outro, e agora é um crente? Você já ouviu falar isso de alguém? Já ouviu? Já, né? Acho que ouviu. Mas Jesus veio justamente para isso. Jesus andava no meio de quem? Quando Jesus chamou Levi estava na coletoria, porque ele era um publicano, né? Você vem e serve. Sabe o que Levi fez, irmão? Levi, ele fez uma ceia e convidou todos os seus amigos, pecadores e publicanos. Ele não convidou ninguém que se auto-intitulava bonzinho, dentro de uma ética, dentro de uma moral, sem falha, sem erro diante da sociedade, diante das pessoas, né? Se auto-justificava. Não foi isso. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo, irmão, está passando na cidade de Jericó, quando o Senhor Jesus Cristo está passando na cidade de Jericó, a atenção de alguém foi despertada. E quem era esse alguém? Esse alguém era um homem muito rico, muito próspero. Mas por que ele era rico? Por que ele era próspero? Para você entender. Os publicanos eram pessoas, judeus, que trabalhavam para o governo romano. Eles cobravam impostos do povo judeu. E quando eles cobravam impostos do povo judeu, o governo romano tinha uma taxa certa. Então, o que o governo romano queria? Queria apenas que tivesse tudo certo. Se passasse, se fosse além, ficava com a pessoa. E o contrato dos publicanos, havia um contrato de trabalho de 5 anos. Havia um contrato de 5 anos. Então, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia nos informa que Zaqueu, ele se tornou um homem rico, não é porque ele era descendente, ou ele recebeu uma herança, ou qualquer coisa assim. Ele prestava serviço para o governo romano. E tudo nos leva a crer que ele foi um excelente funcionário. Quem sabe até passava mais do devido para o governo romano. E por isso, então, ele recebeu o título de maioral dos publicanos. Ele era chefe, ele era encarregado. Presta atenção para você aprender.
Ele era chefe encarregado. Agora presta atenção. Ele sabia que o contrato dele era 5 anos. E ele não tinha expectativa, ele não sabia se o contrato dele ia ser renovado ou não por mais 5 anos. O que ele quer fazer? O pé de meia. Ele quer fazer o pé de meia. Então, ele cobra mais. Ele vai se tornando uma pessoa rica. Talvez ele pensou, quem sabe que daqui, no final do contrato, aí não me renovam aí, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O povo me odeia, o povo me detesta, eu não vou conseguir arrumar emprego com ninguém. Está me entendendo? Estão me entendendo, irmão? O povo me detesta, o povo me odeia. Eu não vou arrumar emprego com ninguém, porque eu cobro imposto a mais, e as pessoas não vão me querer me dar emprego. Agora, se eu for dispensado, como é que eu? Então eu tenho que fazer meu pé de meia. Então, irmãos, muito embora ele fosse uma pessoa, ele fosse o chefe dos publicanos, e queria ganhar muito dinheiro, ele sentiu uma coisa na vida dele. Essa riqueza que foi adquirida injustamente não lhe trazia de forma alguma felicidade no coração. Não trazia. Não trazia. Olha, o dinheiro pode ser uma bênção para você viajar, para você ter uma boa casa, para você ter um bom carro, para você... Mas, amado irmão, presta atenção no que eu quero lhe dizer. A Bíblia fala assim, se as suas riquezas aumentam, não coloque nela o coração. Não coloque nela o coração. Olha, você lembra daquele fazendeiro? Lembra aquele fazendeiro? Ele falou, quer saber uma coisa? Vou arriscar tudo aqui agora. Ele, na sua fazenda, mandou arar toda a terra, e semeou grãos, e semeou grãos, e semeou. Logicamente, é um trabalho digno. Nada mais justo que se ele plantou, ele tem que colher. Tem que colher. Olha, você trabalha, você tem que receber paga pelo seu trabalho. Você é um empreendedor, olha, você tem que, com a bênção de Deus aí, receber o resultado do seu empreendimento. Agora ele, irmão, olha só, ele fez de tudo aqui, chegou o dia da colheita e ele ficou tremendamente feliz, tremendamente alegre. E por que ele ficou assim? Porque ele percebeu que a colheita dele seria gigantesca. E se ele a armazenasse e segurasse para que pegasse mais preço, ele poderia vender por um preço maior. E ele percebeu que tudo tinha cooperado extremamente bem para que tal... para uma grande colheita. Então ele desfaz os celeiros, aumenta, começa a colher, começa a depositar, aí chega um dia, acabou a colheita, agora só vou esperar melhorar o preço para poder vender. Vou segurar. Você lembra o que José fez no Egito? O que José fez no Egito, irmãos? Ele armazenou durante os 7 anos de vaca gorda. Ele armazenou. Uma sábia administração. Sábia administração não é você gastar o que você recebe, e não é também você usar o cartão de crédito já para pagamentos posteriores, numa expectativa, e depois ficar com a pulga atrás da orelha. Não é você gastar o que você não recebeu, não é você gastar aquilo que você não tem. Não é. Então, ele armazenou. E depois, nos 7 anos de vaca magra, ninguém mais tinha trigo, ninguém mais tinha nada. Todo mundo começou a depender do governo. Então o que ele fazia? Ele vendia, ele comprava terras, porque ninguém tinha mais condições de plantar nada, de semear nada. Estavam paupérrimos.
Então, ele comprava terras para Faraó, uma administração. Uma administração. Então, amados, nesse quesito aqui, pois bem. Então, ele viu que o que estava armazenado se ele vivesse 500 anos, ele ia ter condições de viver os 500 anos sem trabalhar, sem mais nada. Então, ele se dirige a si mesmo e fala para si mesmo: oh, minha alma, oh, minha bela alma, tu tens muitos bens em depósito. Agora, é só comer, beber, viver regalada e esplendidamente. Aí ele ouviu uma voz do céu que dirigida a ele, diz assim: você é um louco, você é um louco. Essa mesma noite irão pedir a tua alma, e tudo isso que você tem preparado, para quem será? Era errado o que ele fez, irmão? Não, não é errado. Não é errado, não foi errado. O errado dele foi pensar que ele haveria de viver muito tempo, e nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco no amanhã. Então, a melhor preparação que nós devemos ter, além de nos prepararmos aqui nessa terra, se tivermos condições, é necessário, é importante. Mas, além de tudo isso, é ter alguma coisa preparada nos céus. E para termos alguma coisa preparada no céu, nós não podemos comprar. Não é vendido, nos é oferecido inteiramente de graça. É oferecido inteiramente de graça. Pela graça que Deus nos deu em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está entendendo? Então esse homem chamado Zaqueu, ele era um homem rico. Igual às vezes, amado, presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes você não se dá conta da riqueza que você tem na sua vida. A riqueza produzida por Cristo no seu interior. E às vezes você deixa de sentir isso, porque você fica falando assim: se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, eu seria mais feliz. Irmão, se você não é feliz com Jesus, saiba ser feliz com Cristo. Saiba ser feliz com o Senhor. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus na vida, no céu já tem morada. Irmão, as riquezas são incertezas. São incertezas. Você pode ter e não conseguir desfrutá-la. Mas a salvação não. A salvação não. Né? Você tem e você passa a desfrutar dela nesta vida e passa a gozá-la plenamente na eternidade. Isso o dinheiro não pode comprar. Amém? Então Zaqueu, ele era um homem, irmão, tinha riqueza, mas ainda era infeliz. E ele procurava a paz. Irmão, ele procurava, sabe o quê? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós como igreja: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá é algo transitório, é algo passageiro. A paz é você ter segurança em alguma coisa. Mas quando você tem Jesus Cristo na sua vida, a paz ela não é passageira, ela é permanente. Porque Jesus na vida é permanente, é para todos sempre. E aí o que sucede aqui, irmãos? Nos diz a palavra que ele procurava a paz, mas ele não tinha. Mas ele tinha algo importante, ele era um homem sincero. Quando ele foi procurar o Senhor, ele foi procurar o Senhor com seriedade. Todo mundo dizia que ele era ladrão.
todo mundo dizia que ele era ladrão. Todo mundo. Posso falar uma coisa para você? Às vezes é a mesma coisa que falam dos pastores. Todo pastor é ladrão. Põe todo mundo num saco só e tem uma razão, um motivo para eles falarem isso, porque alguém deu motivo, deu razão para pensarem assim. Né? A pessoa acha que você, como pastor, você tem autoridade de colocar a mão a hora que você quiser no dinheiro da igreja. A igreja tem diretoria. Tudo que entra aqui, já sai daqui, a diretoria já conta. Já põe no relatório. Esse relatório já vai para São Paulo e já vai para Minas, que é Conselho Estadual, e vai para São Paulo, que é o Conselho Nacional. Tudo. O que entra e o que sai, tudo. Tanto que eu tenho autorização, como superintendente de uma região, eu tenho a autorização, uma procuração dada pelo Conselho Nacional de poder comprar qualquer coisa no nome da igreja. Eu compro, mas eu não tenho autorização para vender nada. Não tenho autorização. Essa cadeira que você está sentado aí, eu tive autorização para comprar, mas eu não tenho autorização para vender nenhuma delas. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: pastor, o senhor não pode emprestar para mim cadeira da igreja? Eu não posso, porque não são minhas. Não me pertence. Não posso. E às vezes a pessoa fica chateada que a gente não, sabe, achando que a gente como pastor pode fazer o que for. Não pode, irmão, não pode. O que me foi dado a autoridade para fazer é administrar a igreja, pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, administrar com zelo, com retidão, com integridade, tudo. Isso é a minha responsabilidade. Né? Agora, eu sei que também tem lugares aí que o pastor é o chefe de tudo, manda em tudo, faz tudo, pega tudo, faz tudo. Eu não quero saber quem é, não quero nem saber. Eu tenho responsabilidade com a minha vida perante Deus e perante as autoridades que estão sobre mim. Hã? Amém? Então, meus irmãos, esse homem chamado Zaqueu aqui, ele fez algo interessante, irmão, interessante. Ele sendo um homem de pequena estatura, mas ele queria de todas as formas, de todo jeito, de todas as maneiras, ele queria encontrar-se com Jesus. Que coisa gloriosa, não é mesmo? E sabe, você sabe, irmão, ninguém às vezes liga para a tua vida, não está nem aí. Ah, mas você começa a vir na igreja. Onde já se viu, vai envergonhar nossa família. Está indo na igreja de crente. Oh. Como se na igreja de crente ensinasse a fazer coisas erradas. Como se a igreja de crente não se respeitasse a Deus e não se respeitasse o próximo. Como se na igreja de crente ensinasse as pessoas a burlar a lei, a arrebentar a lei, acabar, passar por... Como se fosse isso. Não é assim. Não é desse jeito. Então, meus irmãos, Zaqueu, ele fez algo interessante. De pequena estatura, quando as pessoas o viram, as pessoas não deixaram ele se aproximar de Jesus, não. Porque sabiam quem ele era. Sabe? Sabia quem ele era. Irmã Luciene, mas Jesus gostava de estar no meio desse povo. Esse povo, sabe que tipo de povo é? Um povo que tinha consciência dos erros praticados, então eles não tentavam justificar absolutamente nada. Nada. Eles não se colocavam numa moral acima dos demais, desprezando Jesus. Por que o Senhor falou para os fariseus? Escuta aqui uma coisa, os publicanos e pecadores e prostitutas adentram à frente de vocês no reino de Deus. Porque a pessoa que tem consciência do pecado sabe que necessita da salvação em Cristo. Mas aquela pessoa que se auto-justifica: eu sou bonzinho, eu não fumo, não bebo, você faz bem para você mesmo.
Está bem para você mesmo. Para você mesmo. Mas nós precisamos de um Salvador. Se você achar que você não precisa de Jesus, está querendo dizer que você se iguala a Ele, você é tão justo quanto Ele. E você não é. Todos são pecadores, menos Ele. Ele é o único justo. É o único. Por isso que Ele pode justificar a todos os demais, porque Ele é o único sem erro, o único sem pecado, o único sem falha. É o único que pode dizer para o Pai assim, ó, eu morri por Ele aí, tá bom? Tá bem? Ele é o único que pode dizer, ó, eu derramei o meu sangue por Ele aí, tá bom? Eu justifiquei, eu paguei o preço por Ele. Está entendendo? Então, irmão, mesmo assim, você jamais vai deixar de levar aquele rótulo na sua vida. Jamais. Jamais. Então, Zaqueu, ele enfrentou tudo e todos. O povo, o que ele podia fazer? Ele podia sair assim, povo, irmão, ele era acostumado a ser ofendido, acostumado. Sabe, quando joga um pedra na pessoa, a pessoa já nem se importa mais com aquilo, não tem acesso, não alcança o sentimento dele de jeito nenhum, de maneira alguma, de forma alguma. Fizeram isso com Jesus. Só que o Senhor Jesus Cristo, realmente, ele tinha uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Zaqueu, ele não ligava porque ele era um cara de pau. Sabe? Cara de pau. Então ele não se importava. Aquilo era verdade mesmo. Pronto, não se importava. E o que aconteceu? Irmãos, aconteceu que ele não deu de forma alguma atenção para os homens. Você quer saber de uma coisa, irmão? Se você tiver um alvo na sua vida, não dê atenção para aquilo que as pessoas dizem. Não dê atenção. Zaqueu, ele não deu atenção para aquilo que os homens diziam. E queriam impedir de ele chegar a Jesus. Tudo bem, quer me impedir, mas não vão me impedir. Porque eu quero ver Ele. Eu quero encontrar com Ele. E o que ele faz? Ele sai correndo na frente de todo mundo. Quem sabe cortando o caminho aqui, cortando... E sabe que vão passar justamente naquele caminho. Ele sobe num sicômoro, uma figueira brava. Ele fica lá em cima, um homem baixinho lá em cima, né? De repente o Senhor Jesus Cristo chega ali, irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer, querido. Presta atenção. Um dos piores inimigos que você tem é você mesmo. Quando você se distrai com tantas e tantas e tantas e tantas coisas e dá pouquíssimo do tempo que você tem para Deus. Presta atenção. Se você, amado, tem 30 anos de idade, desses 30 anos, um terço, você passou dormindo, 10 anos. Se você tem 30 anos de idade, um terço da sua vida você passou dormindo. 8 horas por dia, o dia tem 24 horas, né? Aí, se você dorme 8 horas por dia, 24 por 8 dá quanto? Dá 3, não dá? 24 horas dividido por 8, é um terço. Então um terço da vida você passou dormindo. Se você tem 60 anos, 20 anos você passou dormindo. Acorda, Zé. A gente não leva em conta isso, irmão. Não leva em conta. 20 anos você passou dormindo, 20 anos. Eu já passei mais de 20. Eu já passei mais de 20 anos dormindo. Né? Outros 8 horas a gente trabalha e tal. E as outras 8 horas a gente gasta aí, né? Com tantas outras coisas. Mas não deixe, irmão, presta atenção. Não permita, irmão, não permita que as coisas venham e atrapalhem a sua vida no seu relacionamento com Deus, na sua caminhada com Deus. Não permita. A nossa carne, irmão, ela é fiada da mãe. Ela é fiada da mãe. A nossa carne, ela gosta do deleite. Ela gosta, sabe? Ela gosta. Nossa carne não gosta de estar na presença do Senhor, não. Gosta, Tarcísio? A Bíblia fala que não. E quem gosta em nós de estar na presença do Senhor é o nosso espírito.
Mas às vezes a nossa carne ela é mais ferrenha, ela é mais forte, porque a carne está nos dominando, porque nós estamos fracos no espírito. Então o Senhor fala assim para nós: busque ao Senhor enquanto é tempo, meu irmão. Busque ao Senhor enquanto. Então fortaleça-se no espírito, para que a carne não te domine. Porque se a carne te dominar, qualquer tentação leva você a cair. Porque você não é tentado no espírito, você é tentado na carne, nos desejos da sua carne. Zaqueu, ele correu, irmão. Ele não queria nem saber o que eu ia dizer, o que o fulano... lá, agora não sai da igreja, e daí? Você não sai do boteco, é? Vai. Cada um vai onde se dá bem. Né? Cada um vai onde está. Né? Não é verdade? Cada um vai. Então, irmão, ó, não deixe, não permita que as coisas... Já estão colocando horário aqui para mim. Não permita, então, que as coisas barrem a tua vida com Cristo. Por favor, irmão. Não permita. Seja ela o que for, não permita. Viu, Sueli? Não permita. Não permita. Não permita. Porque Deus tem algo tremendo para com você. Mas Ele não vai poder fazer se você não dedicar tempo a Ele, permitindo que Ele assim o faça. Glória a Deus. Então Jesus falou: pô, desce depressa aí, sabe por quê? Porque hoje, ó, eu vou estar lá na tua casa. Irmão? Jesus disse para ele: desce depressa aí, porque aqui, ó, eu vou lá na tua casa hoje. Vou lá na tua casa hoje. Olha aqui, né? Que gloriosa coisa. Mas ele falou para Zaqueu: não, está falando para mim, para você toda hora. Eu quero estar com você aqui na igreja, com você na tua casa. Eu quero estar dioturnamente com você. Dioturnamente, quero estar junto de você. Eu quero estar perto de você. Eu quero que você tenha comunhão comigo, porque eu quero ter comunhão com você. Adão não procurou Jesus, não procurou Deus depois que pecou. Não procurou. Eles se encontravam sempre num determinado momento do dia. Mas ele não procurou, ele foi se esconder. A carne leva você a se esconder do Senhor. Leva você a se distanciar do Senhor. A melhor coisa que nós temos que fazer é nos refugiarmos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Então Jesus teve um diálogo com Zaqueu, apenas para nós encerrarmos. Aí foi aonde Zaqueu, ele confessou ao Senhor, depois de ouvir. Tenho certeza que o Senhor pregou o evangelho mais detalhadamente para ele dentro daquela casa, dentro ali dentro daquele de um momento reservado ali entre eles. O Senhor pregou o evangelho para ele. E aí então o Senhor disse para ele, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é um filho da fé, é um filho de Abraão. Amém? Quem diria, hein, que ele era um filho de Abraão? Quem diria que ele era um homem, um filho na fé? Tinha muita coisa errada na vida dele, mas uma coisa ele tinha com sinceridade: era desejo por Deus. E esse desejo se cumpriu ao ele se encontrar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.